Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos começando mais um momento, João 3,30, aquele criança que diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo essa live. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, venha falar conosco, Pai. Amém. A gente está na maratona de Mateus, né? Dos evangelhos sinóticos. Vamos demorar acho que uns 3 meses aí, mas vamos estar meditando nele conforme Deus quer, tá bom? Hoje a gente está em João Batista, então estamos em Mateus 3. Diz assim, João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus iam para onde ele estava, batizando, disse-lhes, raça de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostram arrependimento. Não pense que vocês podem dizer, assim mesmo, Abraão é o nosso pai, pois eu lhe digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpa a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Eita Deus, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Esta é a palavra, Pai. Oh, aleluia, do Evangelho de Mateus 3. Senhor, eu te peço, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas somente aquilo que você tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, a gente aqui já está falando do ministério de João Batista, né? Quem foi João Batista? Ele foi aquele que foi na frente de Jesus, né? Preparando o caminho no deserto. Vamos lá, diz assim, ó. João 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João, ele chegou, né? Ele foi o precursor de Jesus, ele veio na frente, né? Então, assim, a gente sabe que ele era filho de Zacarias, era filho de Isabel, e ele viveu ali no deserto da Judéia. Então, assim, ele conhecia toda aquela área ali, né? Ali entre o Planalto de Belém, de Jerusalém, e ele estava ali até o Rio Jordão, todo aquele pedaço ali, né, do Mar Morto, João estava ali. Provavelmente era o lugar onde João morava, né? Então, a gente vê também tem os historiadores dizem também que o pessoal de Queru, né, que muitas vezes eles ali que acharam os rolos do mal morto, né, ali naquele meio ali, tudo ali tá localizado junto com João Batista. Me chama a atenção que João Batista, e diz assim, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. Então, João Batista, ele veio endireitando o caminho. E diz assim, e ele deixava bem claro, arrependam-se, né? Arrependam-se. Porque o arrependimento significa operar uma mudança, uma transformação de dentro para fora. Então, Jó era muito radical. Ele falava, vocês têm que se arrepender. Porque o reino do céu, ele é tomado à força. Isso não é de qualquer jeito, né? Não é você fingindo que você serve a Deus. Então, a gente vê que João, né, ele falava do reino de Deus, e a sua expressão, assim, era notória. E a gente vê também, ele falava assim, que o reino dos céus, né, a soberania de Deus, era uma realidade, né? Era um presente de Deus, era uma esperança futura, a salvação, né? Então, a ideia do reino de Deus era totalmente
fundamental nos ensinos de Jesus, né? Então tinha que ser pregado o reino de Deus sempre, né? Então a gente vê que João, então assim, e todos os evangelhos sinóticos também leva a Jesus, né? E cita. Mas aí diz também que João, né, é aquele que endireita o caminho no deserto. Então, ele vem mostrando toda a grandeza, porque o quê? A preparação de João deveria ser uma preparação moral e espiritual. João, ele estava preparando o povo moralmente e espiritualmente, né? O que é necessário, né? Jesus, ele procura pessoas que têm uma moral, né? Tem uma preparação à moral. E aí a gente vê aqui também, no 4, que diz assim, ó, as roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. João se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, né? Então, ele tinha uma vida diferenciada, né? Também não tinha, né? Assim, ele vivia no deserto. Então, assim, ele tinha um modo de vida singelo, diferente dos outros, né? Que tinha as túnicas que estavam na cidade. Então, João, ele fazia, provavelmente, vamos dizer assim, um protesto contra as vidas regaladas daquele povo que estava lá nas sinagogas. Provavelmente, poderia ser um tipo de protesto, não sei, né? Mas esses alimentos que ele comia eram alimentos limpos. Mas a gente vê no 5 também que diz assim, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. Então, assim, e as pessoas iam ao encontro de João porque via que ele era diferente, né? Porque a gente vê que os sacerdotes, os demais, já tinham profanado ali o templo. Então, as pessoas saíam da cidade ali, do centro, para ir para o deserto procurar a palavra. Era a escassez da palavra, né? Então, a escassez estava grande. O povo sair da cidade, do bom e bom, do bem bom, para ir para o deserto, igreja, nossa, tava total, escassez total. E a gente vê aqui que João, né, diz assim no 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, né? Então ele falava raça de víbora, né? Então ele xingava mesmo, porque os fariseus e saduceus eram pessoas assim, eram grupos legalistas, separadistas, que eles tinham o quê? Eles guardavam, eles eram totalmente rigorosos, religiosos, né? Mas eles só tinha essa maneira, mas eles eram hipócritas, tá? Eles eram totalmente hipócritas. Eles tinham um modo de vida, mas eles eram hipócritas. Eles fingia que fazia, mas não fazia, né? Não é muito diferente dos dias de hoje, não. Então, sempre teve. Então, a gente vê que a hipocrisia era algo latente, né? E os saduceus também, eles eram, assim, mundanos, né? Eles eram pessoas mundanas, pode-se dizer assim. Né? E dado a política, eles adoravam a política, eles eram mundanos. E, nossa, eles não eram ortodoxos, eles eram uma mistura, assim, e fingia que servia a Deus, né? Por isso que João logo diagnosticou de longe que eles eram uma raça de víbora. E Deus já mostrou para João, né? Então, e ainda por cima eles negavam a ressurreição, os anjos e os espíritos, né? E aí foram lá simplesmente vigiar João, né? Aí com a chegada, né? E aí a ira se aproxima quando? Com a chegada do Messias, né? Com a chegada de Jesus, tinha que trazer arrependimento e juízo. Jesus, aqueles que se arrependessem, mas aqueles que não se arrependeu, a igreja é bem complicado, né? Tem que dar fruto de arrependimento. Eu não consigo crer que você serve a Deus e você não tem arrependimento. Diz no 9. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão, né? Ai, Abraão é nosso pai, sim, no Velho Testamento, né? A salvação, né? Elas vinham, assim, vamos dizer assim, por meio de Abraão, né? Porque Abraão era o pai da fé, né? Mas agora nós temos Cristo mediante a fé. Então, eles não aceitaram, né, muito bem isso, né?
Então, assim, a gente não sabe o que João fez, se João apontou, né? Mas, assim, o verdadeiro... Eu só sei de uma coisa, né? Que a palavra diz que o verdadeiro povo de Deus não se limita à descendência física de Abraão, porque nós somos alcançados, todos nós, né? Então, mas eles tinham essa religiosidade ainda, né? Ai, Abraão, Abraão, meu pai Abraão, né? No entanto, que quando a gente vê lá em Lucas 16 do rico e de Lázaro, a gente fala assim, ai, pai Abraão, deixe, né? Que eles... deixe Lázaro voltar para avisar meus irmãos. Aí Abraão fala assim, eles têm os profetas lá. Eles têm os profetas, a lei e os profetas. Ou seja, ouve quem quer, né? No 10. O machado já está posto, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Não tá dando fruto? Vai ser cortada e lançada no fogo, não tem muito o que fazer, né? A árvore, ela tem que ter bom fruto. Quantas árvores não tem fruto nenhum? Quantas árvores não dá fruto, né? Por isso, quando eu falo, o machado já está posto, a raiz das árvores está próxima. Quantas pessoas não dão um fruto digno, né? É só pela misericórdia. Aí ele vem e diz aqui no 11, eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Então, João Batista sabia que ele não era digno nem de levar as sandálias de Jesus, né? É tão lindo. Esse João, ele era muito humilde. E ele diz assim, ele os batizará com fogo, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá falando assim, esse que vem após mim, né? Ele vai batizar com fogo. Eu batizo com água e eu não sou nem digno de pegar a sandália dele, né? Me lembra de João 3,30, né? Que ele cresça e que eu diminua. Então, a humildade de João era algo... eu vou até marcar aqui. João 3, versículo 30. É algo grande, a humildade de João. Ele sabia que ele só era o percussor de Jesus, né? Que ele viria na frente, né? Então, João, ele sabia que ele era o percussor. Que ele estava ali simplesmente percussor. Só para endireitar o caminho, né? Então, isso é muito tremendo. A gente vê também aqui que João, ele não fazia questão de querer ocupar o lugar de Jesus, porque ele sabia qual era o lugar dele, né? E o arrependimento, né? O batismo do arrependimento de João, ele não queria batizar os fariseus nem os saduceus, porque eles não davam a demonstração de arrependimento, né? Eles não tinham demonstração nenhuma, eles eram falsos, hipócritas, entendeu? Então, assim, eles só fingiam, né? Então, isso não é legal, porque... Então, acontece o quê? O Espírito Santo de Deus se retira, né? Desse tipo de gente, não vai ficar. Porque ele conhece, né? Mas mas Jesus, ele vem, né, para demonstrar o fogo do arrependimento, né? A gente vê ali no Pentecoste derramado do fogo. Tinha que ter aquela presença do Pentecoste. Então, é tudo. Então, esse fogo, ele vem limpar, né? E quando ele fala desse limpar aqui, vai limpar, vai tirar a eira, vai fazer a separação, né? Ele vem aqui no 12, assim, ele traz... Aqui, ó, no 12. Ele traz a sua pá em sua mão, daqui, ó. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, né? Tá falando o quê? Do juízo final, né? No juízo final, filha, não tem pra onde correr, né? Essa pá, a eira, né? Quer dizer, uma figura, né, do juízo final, não vai ter jeito, vai ter que ser assim, não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. Então, querendo ou não, o juízo final vai vir, né, na segunda vinda de Cristo, não vai ter ninguém que vai ficar de fora, né? Então, os profetas, né, teve a primeira vinda de Cristo e vai ter a segunda vinda de Cristo. Se eu e você tivesse um filme, a gente vai, sim, em nome de Jesus, subir para a glória com o Senhor Jesus, que isso é o que importa para mim e para você, tá bom? A gente continua aqui falando no batismo de Jesus. É muito lindo e interessante, que diz assim, no 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado. Detalhe, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso batizar-te, e tu vens a mim? E respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos. Então, tinha que ser feito, né?
para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então, assim, mas o senhor que tem que me batizar, e o senhor tá vindo se batizar até a mim? Sim, João. Porque, primeiro, né? Porque quando quando o ministério messiânico de Cristo começa onde? No batismo com João. Pronto. Começou ali. E a gente vê que aí Jesus é batizado. E aí começa a cumprir a justiça. Aí a gente vê também que ali naquele momento que Jesus é batizado, o batismo de Jesus, né? Aí João anuncia publicamente quem é Jesus, que é o Messias. Aí inicia seu ministério. Aí a gente vê também que Jesus, mediante seu batismo, identifica completamente o pecado, né? Ele resiste ao pecado porque com ele não tem pecado, né? E seu batismo foi um exemplo aos seus seguidores. Por isso que a gente se batiza. Então, a gente vê que tudo ali começa com o batismo de João. O ministério de Jesus começa com o batismo de João. Eu sempre falo aquilo ali na cruz, quando Jesus ele é furado, né? Primeiro sai água e sangue e água, mostrando. Começou com o batismo, né? Nas águas, o ministério de Jesus, e terminou na cruz, com a morte dele, né? Então, a gente vê que aqui, ó, não diz assim. Aí em 16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Em quem me agrada, em quem tem um prazer, né? Então, veio comprovar o ministério de Jesus. A gente vê que a Trindade, né? Ela é vista com clareza, totalmente clara ali no batismo de Jesus, mostrando, sim, este é o meu filho amado, este que veio tirar o pecado do mundo, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre Jesus para quê? Para vencer o pecado. Jesus venceu o pecado, né? Pois Jesus, ele era impecável, ele não tinha pecado, mas veio, mesmo assim, para qualificar, mostrando que ele estava qualificado para vencer o pecado. Então, a gente vê a grandeza de Deus até ali, mostrando, ele está qualificado para vencer o pecado. E para começar a sua obra messiânica, né? O Messias divino, humano, né? Aí a pomba, ai, gente, é muito tremendo, né? Em forma de pomba, fazendo a descida. E a gente vê também a voz de Deus confirmando, né? Conferindo a credibilidade da filiação exclusiva de Deus. Fala assim, esse é o meu filho. Jesus, esse é o meu filho, né? Então, ele ecoa. Então, é algo tremendo, né? E Jesus é identificado como servo, como sofredor ali em Isaías, também a gente vê sobre isso. Ele ofereceu apoio, o pai ofereceu apoio a Jesus, né? É um filho em quem me agrada, eu tenho prazer, né? Então, tudo isso, essa palavra veio encorajar Jesus, né? A tudo que ele tinha que passar, né? Então, isso é tremendo, igreja. E assim, dá-se... Espera aí, mulher. Assim se dá início ao ministério terrestre de Jesus, né? E é uma forma verbal aqui, empregada, né? A gente está falando que Jesus é interminável. Ele é interminável, assim. Então, Deus sempre se agradou do seu filho, Jesus. Deus sempre se agradou e ele sempre vai se agradar, né? A gente tem que estar firme nas promessas do Senhor, amém? Que Deus abençoe, que você possa ter uma tarde abençoada e amanhã a gente continua a ficar na paz. Bom final de semana.